Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando neste momento mais uma edição do Unifev em Pauta, te atualizando das últimas notícias daqui da instituição. O que você já vê a seguir. E a gente começa a edição de hoje falando do sistema de ensino Unifev. Sim, a Unifev tem seu próprio sistema de ensino, que inclusive já está sendo utilizado em escolas da nossa região. Um sistema todo especial e que vive em constante atualização, por meio dos trabalhos e empenho de toda uma equipe da instituição que garante que ele seja o maior sucesso. E sobre o sistema de ensino Unifev, eu conversei com a coordenadora dele, a professora Nínive, quem traz para a gente a seguir várias informações importantes. Vamos ver. Bom, então a gente bate um papo agora com a Nínive Pignatari, que é coordenadora do curso de letras aqui da Unifev, mas também é coordenadora do sistema de ensino Unifev. Nínive, obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez com você, principalmente sobre o sistema, que é um trabalho que a gente faz com muito carinho e é muito recompensante para a gente. Verdade. Bom, lembrando, então, aproveitando só para reforçar aqui, tanto eu como a Nínive estamos sem máscara, porque nós estamos fazendo via Skype, né, essa entrevista virtualmente, então não tem necessidade da gente usar máscara, né, ela está em casa, eu estou aqui no estúdio sozinho. Bom, Nínive, então, para começar o nosso bate-papo, muitas pessoas já conhecem o sistema de ensino Unifev, né, também chamado de STEU, mas tem pessoas que ainda não conhecem, não sabem que a Unifev desenvolveu, né, esse projeto, esse sistema próprio de ensino. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, como que funciona, como que é esse sistema de ensino Unifev? Então, Yasmin, nós começamos a desenvolver esse projeto em 2016, né, levamos até início de 2018 para concluir. E a gente desenvolveu material didático para crianças de 0 a 5 anos, incluindo apostilas, um portal educacional, tem jogos, games, cadernos digitais, galeria de artes, vídeos, e com o objetivo de atender aos municípios, né, para essa faixa etária, as crianças do maternal, da pré-escola. E esse projeto foi desenvolvido com a colaboração de diversos professores da Unifev, cada um especialista em uma área, e nós nos unimos para avaliar as melhores metodologias, as melhores práticas em educação infantil que nós encontramos pesquisando, né, nas melhores educações aí que existem pelo mundo, né, para servir como um modelo, uma inspiração para a gente desenvolver o nosso próprio método. Bacana. E como que surgiu, Nínive, a ideia, assim, a iniciativa de criar, né, esse sistema de ensino, da Unifev ter o seu próprio sistema de ensino? O sistema já existia anteriormente, né? A dona Terezinha, que é a diretora do colégio, tinha encabeçado um projeto semelhante alguns anos atrás. E daí ela gostaria de fazer uma transformação nisso, e ela encabeçou o início desse projeto, e daí isso ficou a cargo do Núcleo de Tecnologias Educacionais. E aí nós percebemos que, como tinha a nova BNCC, isso foi lá em 2017, então não daria para reformular, teria que ser feito novamente, porque a BNCC introduziu mudanças substanciais, e essas modificações transformaram, né, de uma forma bem radical a ideia da educação infantil. Então não dava para aproveitar, seria melhor começar outra vez, porque teríamos que fazer mudanças muito profundas, né? A BNCC introduziu a ideia da interdisciplinariedade e as metodologias ativas, né, colocando o aluno ali no centro do processo de aprendizagem, enfim. Então, aí nós começamos tudo de novo, mas o projeto já era um projeto bem antigo, a Unifev já vem trabalhando com sistemas de ensino já há bastante tempo. E a partir dessa transformação, a gente ganhou um novo impulso, vamos dizer assim, incluindo aí o portal, as ferramentas educacionais
digitais, e com tudo isso a gente foi se empolgando no desenvolvimento desse projeto. É um projeto que ele é contínuo, então ele ainda existe, a equipe ainda existe, então a gente vai mudando. Toda semana tem material novo, toda semana tem atualização, tudo que acontece a gente acompanha e já imediatamente vamos passando isso para as escolas parceiras. Bacana. Bom, eu tive acesso a algumas partes, né, do sistema de ensino, alguns materiais dele, e eu vi que é muito colorido, é muito bem trabalhado essa questão dessa parte sensorial mesmo, e a gente vê que tem assim, todo um trabalho também de ilustração, né? É bem completo, né, Nínive? Sim, a parte toda de ilustração, de diagramação foi desenvolvida pelo professor Vinícius e pelo Douglas, que trabalha com a gente lá no Núcleo de Tecnologias, né? Então a gente fez bastante pesquisa, buscamos imagens que tem a ver com o desenho animado, né? Que é um desenho mais chapado, que agrada a criança porque ela já tem uma familiaridade com isso, ela já está acostumada com esse tipo de desenho quando ela vê os cartoons, né? E fizemos um estudo com relação às cores, para ser chamativo, mas ao mesmo tempo não ser cansativo, e tem um monte de requisitos e técnicas, né, para chegarmos aí nesse resultado final que você viu. Sim. E Nínive, esse sistema de ensino ele já é utilizado, né, em algumas escolas? Hoje nós temos 10 cidades, e em cada cidade temos uma quantidade variada de escola, mas em termos de 10, 20 escolas, né, nesses 10 municípios que são nossos parceiros. Inclusive, Votuporanga é parceira nossa, né? A gente ficou muito contente, muito orgulhoso de poder levar o resultado desse trabalho para as crianças daqui, né? Que afinal é a nossa casa, então nós ficamos muito felizes com essa parceria. Sim, é muito bacana, né, quando a gente vê esse bom retorno, né, essa aceitação mesmo do material, que eu acredito que exigiu muito empenho, né, de todos vocês, muita dedicação, porque não é fácil, né, montar todo um material assim. A gente trabalha continuamente. Agora mesmo eu estava falando com você e a gente estava desenvolvendo um novo curso de formação para os professores. Eu estava até enrolada com isso, porque a gente lança cursos de formação para professores, pelo menos uma vez por mês tem uma capacitação nova. A gente trabalha com a formação contínua, agora com a pandemia no formato de live, então semanalmente a gente tem as lives para formação de todos os professores, formação dos gestores, tem os cursos à distância que esse pessoal é convidado a fazer. Então, os professores que têm interesse se matriculam ali pelo próprio portal e fazem o curso e já obtêm os seus certificados. Esses certificados vêm todos no nome da Unifev, né? Então, conta ponto para o professor que pretende progredir na carreira. Existem alguns critérios, dentre eles a atualização, né, em cursos. E a gente está sempre fazendo esse tipo de coisa e também fazendo material mesmo para as crianças, mas cada vez a gente procura fazer mais legal, né? Seguindo as tendências, essa parte dos games ela muda, de repente é uma coisa, dali a pouco tem uma inovação que fica muito mais legal. Então o tempo todo a gente está correndo atrás da inovação para trazer o melhor para as crianças, né? E tem uma equipe que pensa, que planeja e uma equipe que executa, e a gente trabalha constantemente. Então não é um material que foi feito, acabou, agora é só imprimir e vender. A gente continua o tempo todo envolvido com isso, né? A equipe está sempre frequentando congressos, simpósios, seminários, tudo que existe com relação ao letramento, à BNCC, com relação à educação infantil no mundo todo. A gente procura não perder nada, para poder sempre sair na frente e oferecer a melhor educação possível, uma educação integral para toda essa criançada aí. Bem bacana, né? E olha, você tem acesso a mais informações sobre o sistema de ensino Unifev e aos jogos gratuitos que a Nínive falou na entrevista no site unifev.edu.br. Confira lá e aproveite o material disponibilizado pela Unifev para toda a comunidade.
E a gente vai agora bem rapidinho para o intervalo, viu? Mas fique aí, porque daqui a pouco o Unifev em Pauta está de volta com muito mais para você das últimas notícias daqui da instituição. Fico te esperando, ok? Até já! Unifev em Pauta de volta do intervalo para continuar a falar da instituição e a trazer algumas das últimas notícias para você. Começando o segundo bloco do programa agora. E a graduação em Ciências Contábeis da Unifev vai realizar um curso preparatório para o primeiro Exame de Suficiência Contábil, o CRC, de 2021. A capacitação vai ser realizada durante todo o mês de maio, das 8 da manhã à 1 da tarde, pela plataforma Microsoft Teams. A extensão vai ser ministrada pela professora especialista Daniele Puerta Ferreira, que vai orientar sobre as disciplinas da prova, compreensão da avaliação e o desenvolvimento de habilidades para um bom desempenho. As inscrições podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/CRC 2021 até o dia 28 de abril. O valor do investimento é de R$ 100, que pode ser parcelado em até 5 vezes. E o assunto agora é saúde em pauta. Quem fala com a gente é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde daqui da Unifev. E hoje o professor fala e reforça sobre a campanha de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe. Já conferimos a seguir. Olá, ouvintes e telespectadores da TV Unifev, em especial do público do Unifev em Pauta. Essa semana vamos explorar o assunto relacionado à vacina da gripe, ou seja, a vacina que vai nos proteger contra o vírus influenza. É a campanha da vacinação 2021, que se iniciou agora no dia 12 de abril e vai até o dia 9 de julho para que haja efetivamente a vacinação na rede pública, mas também essa vacinação na rede particular também já teve o mesmo início. E quem pode ser vacinado? Todos podem ser vacinados, principalmente aquele grupo de maior vulnerabilidade. Então a campanha está com o alvo as pessoas a partir dos 55 anos, profissionais de saúde, povos indígenas, portadores de doenças crônicas, portadores de comorbidades como os hipertensos, os diabéticos e aquelas pessoas que têm doenças crônicas pulmonares. Crianças de 6 meses e menores de 6 anos, as mulheres grávidas, mas também as mulheres que tiveram pós-parto ou as puérperas, pessoas com deficiência, professores das escolas públicas e privadas, profissionais de forças de segurança, e salvamento, caminhoneiros e profissionais de transporte coletivo e portuários e o público que esteja privado de liberdade. É importante que vocês se atentem ao calendário que o Ministério da Saúde decidiu para esse ano. A primeira etapa, então, é de 12 de abril a 10 de maio e vai contemplar as crianças, as gestantes, as puérperas, povos indígenas e trabalhadores da área de saúde. A segunda etapa é de 11 de maio a 8 de junho e vai contemplar os idosos e professores, tanto da rede pública quanto da rede particular. E da terceira etapa é de 9 de junho a 9 de julho, contemplando os demais grupos. Agora, por que se vacinar contra a gripe? A gripe é uma infecção viral respiratória que pode acometer todas as faixas etárias. A vacina é extremamente importante para prevenir todos os tipos de influenza, inclusive a gripe H1N1, que pode obviamente provocar pneumonias e gerar o risco de óbito. Então, os vírus da influenza apresentam grande variabilidade genética. Então, é necessário que a formulação da vacina também mude periodicamente. Por isso, é necessária a vacinação anual. E a imunização, ela é segura. Isso é muito importante. Quem tomar a vacina, quem tomou a vacina em 2020 precisa se vacinar em 2021? Sim, trata-se de uma vacina que muda de formulação todos os anos e por isso a vacinação a cada ano é de extrema importância para conferir proteção contra essa doença. Agora,
Quanto tempo leva para a vacina fazer efeito? A vacina começa a fazer efeito e o organismo desenvolve anticorpos a partir de 15 dias da aplicação da vacina. Agora, quem tomar a vacina do Covid-19 também precisa tomar a vacina da gripe? Sim, a vacina do Covid-19 não confere proteção contra as doenças respiratórias causadas pelo vírus influenza. Então, é necessário que haja tanto a tomada da vacina do Covid-19 quanto a vacina do grupo influenza. E quanto tempo é necessário esperar para tomar a vacina da gripe depois que se toma a vacina contra o coronavírus? Recomenda-se que, após a aplicação da vacina do Covid-19, se aguarde o período de 14 dias depois das aplicações das doses para tomar qualquer dessas vacinas relacionadas à gripe influenza. Agora, as grávidas podem tomar a vacina da gripe? Sim, a vacina da gripe é indicada tanto para as puérperas, ou seja, para as mulheres pós-parto, quanto para as gestantes, porque não há contraindicação e não há efeitos adversos importantes para esse grupo. A vacina da gripe pode causar gripe? Não. A vacina da gripe é composta por vírus inativo e não é capaz de causar doença de forma alguma. Pelo contrário, produz os anticorpos e faz com que haja a proteção imunológica contra esse grupo do vírus influenza, inclusive do H1N1. Espero ter ajudado. Vamos nos imunizar e mantermos a saúde em dia, pessoal. Um grande abraço e até a próxima! Obrigada pela participação, professor. E a gente agora volta a falar de medicina, porque o vestibular de medicina da Unifev para ingresso na instituição no segundo semestre de 2021 já está com as inscrições abertas, viu? Por conta da pandemia do coronavírus, o processo seletivo vai ser pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os aprovados vão compor a 10ª turma da graduação. Os candidatos devem se inscrever pelo site unifev.edu.br/med 2021 até o dia 31 de maio. Toda a metodologia de avaliação continua sob a responsabilidade da Fundação VUNESP, que vai aceitar notas das provas realizadas nos últimos 4 anos, 17, 18, 19 e 2020. Outras informações também estão disponíveis pelo telefone, que também é o WhatsApp, 17 3405 9990. A gente muda de assunto agora e fala de língua portuguesa, porque o docente da Unifev, professor Paulo Ferrarese, traz a seguir orientações super úteis para o nosso dia a dia. No português são 2. Vamos ver a reflexão de hoje. Oi, esse é o espaço O Português São 2. Eu sou o professor Paulo Ferrarese e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa. E falando em língua portuguesa, eu queria lembrar que tratar da língua é tratar de questões de ordem cultural. Essa semana a gente comemorou aquilo que comumente nós chamamos de Dia do Índio. E por esse motivo, muitos vídeos, muitas mensagens, muitos textos foram espalhados pelas redes sociais, e a partir dessa leitura, a partir da busca desse material, eu me senti compelido a tocar nessa questão, a falar a respeito dessa data comemorativa e promover reflexões acerca disso. E estou convidando vocês para virem comigo. Então, acho que a primeira coisa, vamos lembrar primeiro que, como não se trata do meu lugar de fala, eu fui estudar e eu encontrei um doutor em educação pela USP, o nome dele é Daniel Munduruku, ele é um indígena, e as considerações que eu faço aqui são a partir das falas, são a partir das escritas feitas pelo Daniel. Ele vai tentar desfazer alguns equívocos que socialmente nós cometemos quanto à figura do indígena. Acho que a primeira delas é chamar o dia 19/4 de dia da chamar de Dia do Índio. Ele fala que o ideal seria chamar de Dia da Diversidade Indígena. Ele falou, o ideal seria chamar de Dia da Diversidade Indígena. E a gente vai entender por que já já.
Olha só, existe uma lei que é a 11.465/08, ela é de 2008, então ela está aí há mais de 10 anos, que fala que o ensino da história e da cultura dos povos indígenas no Brasil é obrigatório. As escolas têm obrigação de tratar desse assunto em sala de aula. Agora, vamos só entender uma coisa, ter uma lei que obriga a isso é uma coisa. Isso acontecer de verdade na realidade é uma outra coisa completamente diferente. E mais do que isso, ter profissionais muitas vezes aptos para tratar desse assunto é uma outra questão que também precisaria ser refletida, porque muito da nossa cultura é feita à base de estereótipos. A gente acaba reproduzindo uma série deles sem sequer saber que nós os estamos reproduzindo. Então vamos colocar algumas reflexões que o Daniel traz para a gente. Ele fala, por exemplo, que essa data do dia 19/4, ela reforça uma série de equívocos e de estereótipos em relação à figura do indígena, que é o termo que ele acha mais apropriado, que ele acha que é o termo ideal. Vou falar disso já já. Então, ele diz assim, você já usou essa expressão ou já viu alguém usando? Mas que programa de índio? Já usou essa expressão? Já viu essa expressão? O Daniel explica pra gente que, em princípio, falar programa de índio significava que a pessoa estava fazendo algum tipo de atividade que envolvia campo. Então, trilha, alguma coisa que estava ligado ao campo era um programa de índio, em princípio. Com o passar do tempo, a expressão programa de índio passou a representar tudo aquilo que era desagradável para a pessoa. Eu não queria fazer, então aquilo se tornava um programa de índio. Não era interessante para mim. E aí se utilizava esse tipo de termo. O que isso designa? Que os programas feitos pelos índios são menos atrativos do que. Então, querendo ou não, por trás da expressão existe um estereótipo, existe aí uma construção cultural que privilegia um em detrimento do outro. Então é algo que tem que ser pensado, que tem que ser refletido. Se a gente puder evitar, vamos evitar esse tipo de construção. Às vezes a gente não faz por maldade, faz por desconhecimento, mas uma vez sabendo, a gente pode evitar. A segunda coisa que ele coloca é a diferença entre índio e indígena. Então ele fala que ele sofreu muito bullying quando criança e ele era chamado de índio, e ao longo da história dele ele sempre viu o termo índio como sinônimo de selvagem, como sinônimo de atrasado, como sinônimo de preguiçoso. E ele se pergunta, existem termos, às vezes que você usou a palavra índio ao longo da tua história, tenta buscar e ver se em algum desses momentos tinha um teor positivo na palavra. E notem que, em geral, na grande maioria das vezes, a palavra índio tem um tom pejorativo, tem um tom pesado, ligado a esses adjetivos, a essas características nocivas. Então ele sugere a substituição do termo índio pelo termo indígena. Índio, em princípio, significa primeiro habitante, ao passo que indígena significa aquele que é original do lugar, aquele que é nativo, aquele que é ancestral. Você sabe qual é o contrário de indígena? Alienígena. Alienígena vem de fora. O indígena é aquele que pertence ao local, é aquele que pertence ao lugar. Então, é uma das considerações que o Daniel faz também. E ele sugere a substituição também da palavra tribo pela palavra povo. A tribo carrega, a palavra em si carrega nela a ideia de estágio primitivo, ou estar sob o domínio de, que não caracteriza o tipo de comunidade, o tipo de grupo em que eles vivem. A palavra povo representaria muito melhor os grupos indígenas, porque afinal de contas eles são muitos. Quando você fala índio, ou quando você fala tribo, dá a impressão de que só existe um grande grupo, quando na verdade eles são muitos, cada um com características próprias, cada um com uma cultura própria, cada um com tradições que são muito peculiares. Por conta dessa diversidade, a palavra povos seria muito mais interessante do que tribo. Então, nós não temos índios, nós temos indígenas, e nós não temos tribos, nós temos povos. E esses povos são diversos, esses povos são muitos. O ideal é, depois da palavra povo, trazer qual é o segmento específico. No caso do Daniel, o grupo Munduruku, que é o grupo a que ele pertence. E ele fala também, lembra que eu comentei das comemorações nas escolas? Ele fala que é um equívoco. Por que motivo? Porque essa data comemorativa,
tem-se a impressão de que o índio é algo muito alheio, muito distante do universo da criança, que ele pertence ou ao passado, a um passado distante, ou é algo que não existe mais. Quando, na verdade, o indígena, né, ele está aí. O indígena está em todos os lugares. Então, esse distanciamento que a data sugere é algo que é nocivo para o conhecimento, para o processo de aprendizado da criança. Ela aprende, mas aprende de maneira equivocada, estereotipada. Ele sugere que, ao invés de uma data comemorativa no dia 19/4, haja uma data que seja um convite à reflexão. Por isso que a gente usou o termo Dia da Diversidade Indígena. Dia da Diversidade Indígena. Então, nesse dia, o que aconteceria? Haveria reflexões na escola, na sociedade de forma geral, a respeito da figura do índio ou do indígena. Tá vendo como é impregnado? A gente acaba utilizando as terminologias que são arcaizantes e equivocadas por uma questão cultural. Então, tem que se trabalhar isso, não só na escola, mas na sociedade de forma geral, para que aos poucos a gente vá perdendo esses hábitos e usando a nomenclatura que é ideal, né, que é aconselhável. E a última observação que o Daniel faz, que eu acho interessantíssima, é que ele fala assim que as pessoas têm a impressão de que índio com roupa e de que índio com celular na mão não é índio. E aí ele faz uma fala brilhante, que ele diz assim: cultura não é algo que se perde, cultura é algo que se transforma. Para dizer o quê? Para dizer que não é porque você vai colocar um cocar na cabeça que você vai se tornar um índio caiapó, né, na criança ou no adulto ou em quem quer que seja. Não é porque você toma chimarrão que você vai se tornar gaúcho. Não é porque você come com hashi que você vai se tornar oriental. Então, da mesma forma, não é porque eu coloco um celular na mão de um índio ou uma roupa nele, no indígena, né, no índio, no indígena, que eu tiro dele a identidade. Essas identidades elas vão se transformando ao longo do tempo, que é o que aconteceu com a cultura indígena. Então, o fato dele estar em pleno século XXI assumindo essas características, a roupa e o celular, não significa que ele seja menos índio. Essas são algumas das reflexões que o Daniel traz no sentido de que nós, como escola, como sociedade, nós reflitamos a respeito dos nossos paradigmas, a respeito das nossas crenças e que nós sejamos capazes de ressignificá-los. Se em algum momento nós nos utilizamos dessas nomenclaturas e elas eram adequadas, hoje elas já parecem não ser mais tão adequadas assim. E a marca da evolução de um povo, a marca da evolução de uma gente é justamente essa: ser capaz de olhar para trás e aprender com os próprios erros ou com os próprios equívocos que se cometeu. É isso. Muito obrigada, Paulo, pela participação sempre. E a gente, claro, aproveita para deixar também o convite para você que está nos assistindo. Tem alguma dúvida de português ou mesmo quer entender melhor algum assunto ou curiosidade que envolve a língua? Você pode participar do programa comentando lá na publicação do Unifev em Pauta no Facebook da TV, que é o facebook.com/rádio e TV Unifev. Mande sua dúvida ou sugestão para a gente para que o professor possa respondê-la bem aqui no programa. E o Unifev em Pauta agora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo programa, ok? Não esquece que lá no facebook.com/rádio e TV Unifev você encontra todas as últimas edições que já foram ao ar. Te espero por lá também. Grande beijo. Tchau, tchau.